Salve, salve galera, começando mais uma edição do 3 Pontos e a Falta, seu ponto de encontro semanal sobre a NBA. Estamos aqui começando o episódio de número 71 do podcast. Meu nome é Bruno Silva, estou acompanhado aqui sempre da presença dele, nosso MVP, assim, olha ele aqui em cima, ó. Salve, Filipão! Muito bom dia, Bruno. Salve, Bruno. Então, cara, dando risada aqui, começando porque Jacobs tá impagável, cara. Acho que a melhor coisa que aconteceu pro podcast foi o Oklahoma ter pegado essa pick número 2, porque tá impagável. Mas, Bruno, agradeço como sempre a introdução e agradeço também ao fato de que sexta-feira passada eu fiz uma live muito legal, mais uma vez, com o Knicks Fans Brasil, do meu querido Vitor. Cara, foi uma live tão legal que a gente acabou ficando quase 3 horas no ar ao vivo. Olha aí, foi, ó, assim, impressionante. Então, agradecer primeiro o Vitor. Diga. Filipão já tá treinando pra virar comentarista de jogo, cara. Fazendo live de 3 horas toda semana. Foi freestyle, cara, porque era pra ser um pré-jogo, né? Só que começou a vir bastante gente e o jogo não passou em lugar nenhum, né? Então essa era a fonte deles de informação. Então a gente começou a passar os resultados ao vivo, né? Comentar as jogadas e tal, foi muito legal. Então se tem alguém vindo pro canal pela primeira vez, depois daquela live, bem-vindo. Esses caras que são brabo, ó. Olha aí, ó, é isso. Boas-vindas pra todo mundo que tá chegando agora e vai conhecer nosso ilustre torcedor do Oklahoma City Thunder, tal qual mostra aí a sua camiseta, Guilherme Jacobs. Fala, meu querido. Eu estou completamente chatzirizado, eu não penso mais nada. Cara, assim, eu não vou nem começar a falar dele, porque a gente tem um bloco da Summer League aqui. Mas esse é o momento legal de quando seu time já passou ali pelo pior momento do rebuild, que eu acho que foram mais ou menos as últimas 2 temporadas aí do Thunder. Acho que foi o pior momento, assim, desde que o Chris Paul saiu. Mas aí você chega nesse ponto onde o time começa a ter muita promessa e é legal que você não tem, assim, ainda grandes expectativas. Eu sei que o Thunder não vai pra play-in nem nada esse ano, assim, sei que o Chat tem muito pra melhorar. Mas, muito feijão, cara, pra comer, né, cara? Muito feijão pra comer. Mas a proposta de você tá vendo o começo, sabe? É muito divertido. Então, é isso. Depois de 2 anos de miséria, agora a gente tem pelo menos sonhos. E sonhos são divertidos. É isso. O Oklahoma começa a entrar na sua fase de queridinho do League Pass. Aquele time que eu vou dizer, você vai atrás dos jogos porque você tem umas coisas legais. Eu vou dizer, se preparem para um monte de gente divulgando o clipe durante a temporada do Thunder de Chet Holmgren dando uns tocos absurdos numa galera aí, viu? Quando ele der um toco no Ja Morant, aí vocês não venham me dizer, ai meu Deus, eu não sabia, porque eu avisei. Tá? Quando ele der um toco no Kevin Durant, esse vai ser importante. É incrível, esse vai ser importante. Acho que se isso acontecer, todo mundo vai parar e vai prestar atenção. Bom, é isso. Como vocês veem, eu tô completamente normal, nem um pouco empolgado demais. nem um pouco enviesado também, né? Imagine. Vamos lá, vamos entrar nos assuntos da semana então. Hoje o programa vai falar dos seguintes assuntos. Primeiro bloco a gente vai falar sobre Summer League, exatamente aí o que está deixando o Guilherme Jacobs esperançoso. Vamos falar aí das atuações dos novatos, dos recém-draftados, e como isso pode impactar aí essas primeiras temporadas desses atletas na NBA. Nosso segundo bloco é o resumo de trades. Enquanto aí a situação, né, de Kyrie e KD não se resolve, a gente vai falar das outras negociações que estão movimentando a liga. Vamos falar aí do possível destino de DeAndre Ayton. Existem aí especulações de que ele pode ser trocado para o Indiana Pacers. E vamos falar também sobre a renovação de contrato de Damian Lillard, vai ter um dos maiores salários da liga, e a cláusula inacreditável de Bradley Beal no Washington Wizards. O terceiro bloco vai ser dedicado a outro ex-atleta do Brooklyn Nets, James Harden, que baixou o seu salário para tornar o Philadelphia 76ers mais competitivo no mercado em busca do tão sonhado título. Tudo isso e muito mais começando agora. Ok, vamos lá. A gente teve aí a semana de Summer League acontecendo, está acontecendo ainda, a gente ainda tem alguns jogos da Summer League para os próximos dias, mas foi uma semana de muita empolgação aí para os times dos recém-draftados aí de primeiro round da NBA, times como Oklahoma, Houston, e também algumas surpresas legais aí. Eu acho que uma das mais positivas talvez seja até o próprio Gui Santos, ou seria
Giannis Antetokounmpo, como tem sido apelidado aí na NBA, que tá jogando muito bem pelo Golden State Warriors. Vou inverter a ordem hoje, começar com o Guilherme Jacobs, afinal... Jacobs, Olha, Chet Holmgren, um dos destaques dessa Summer League, hein? Eu vou até encostar aqui atrás, ó. assim, vejam, eu vou fazer que nem o nosso querido... Foi o Chris Broussard, não foi, que fez lá nos Estados Unidos? Ele deu toda uma negativa primeiro que eu preciso dar aqui, que é o seguinte. Isso é a liga de verão da NBA. 70% dos jogadores que estão ali nunca nem vão pra NBA. Obviamente o nível da competição é muito mais baixo. Obviamente tem todos esses problemas. E, aliás, foi suficiente pra gente ver também os defeitos do Chet. Ele foi ali muito movido no garrafão pelo Kenny Lofton Jr. no jogo contra o Grizzlies. Ele precisa ganhar corpo. Tem tudo isso, tá? Então, assim, obviamente eu estou aqui vindo... É impossível desligar o modo torcedor pra mim nessas horas. Depois você passa 2 anos de miséria, você se agarra em tudo. E eu sei que é muito cedo pra qualquer coisa e que a Summer League não é representante do que vai acontecer na NBA de verdade. Nunca foi, nunca será. Porém, senhoras e senhores, não dá. Como é que você não se empolga de ver um cara de 7 feet de altura, né? 7 pés lá, sei lá quanto é que é, 2,10, não lembro mais não. É mais, eu acho, 2,13. Arremessa de 3, acerta 2 de 3, tá lidando com a bola muito melhor do que a gente sabia que ele fazia na faculdade, porque Gonzaga, ele foi o terceiro cara que recebia mais jogadas em Gonzaga, ele não vai ser o terceiro cara em Oklahoma, ele tá tendo muito mais oportunidade desde já, ele tá dentro bola de 3 do próprio drible, que foi o que ele não fazia muito na faculdade, ele tá passando muito bem a bola, e meu amigo, a defesa desse cara, porque você pode me dizer que ele vai ser movido pelos caras mais pesados, de fato, mas isso é uma situação no jogo, mas o QI de defesa desse cara, o posicionamento desse cara e o alcance dele nos tocos é absurdo, é um negócio ridículo. Ele compensa um pouco a falta do corpo com essa inteligência, posicionamento e reflexo. Ele precisa, claro, ficar mais forte, ele precisa até pra se cuidar de lesões, ele precisa ganhar corpo, ganhar músculo, ganhar peso, mas a cabeça tá lá. E a última coisa que eu vou dizer, assim, eu podia continuar falando muito, assim, especialmente aquele primeiro jogo lá contra o Jazz, eu endoidei, eu vi aqueles highlights 70 vezes, você não tem noção. Ele teve outro bom jogo ontem contra o Magic, infelizmente o Paulo Banqueiro não jogou, mas o Holmgren meteu 16 pontos e 10 rebotes, de novo um duplo-duplo, e de novo ele mandando muito bem bola de 3 do drible, sem ser catch and shoot. Mas, cara, além disso tudo, para usar a palavra mais usada desse podcast, os intangíveis de Chet Holmgren, cara. Chet Holmgren é legal de ver. Chet Holmgren é divertido de acompanhar. Os tocos, as bolas de 3, ponte aérea que ele recebeu do Josh Giddey, que aliás também tá voando na Summer League, mas é muito fácil. A gente sempre vê, né? O cara de segundo ano sempre voa na Summer League. O que vai ser divertido de ver esses dois com o Shea, se tudo der certo com o Victor Wembanyama ano que vem. Cara, não, então, assim, eu empolguei e eu vou dizer uma coisa. Eu fiquei muito feliz que o Jabari tá tendo uma Summer League um pouquinho mais calma. O Paulo tá absurdo, tá? O Paulo eu acho que justificou muito bem até agora ser a primeira pick, e eu acho que é muito difícil hoje eu dizer que o Paulo não devia ir em primeiro lugar, tendo visto ele em quadra. Agora, como o Magic era a primeira escolha, o Thunder não tinha como escolher o Paulo de qualquer forma, eu tô muito feliz que a gente pegou o cara que eu acho que desse top 3 é o mais divertido de ver. E, de novo, se esse cara der certo, se ele se cuidar no corpo, se ele não tiver lesões graves, ele é assim, a palavra unicórnio na NBA virou usada demais, assim, pra gente demais, mas ele é exatamente isso. Porque ele tem a altura, ele tem a defesa, ele tem o arremesso, ele tem a precisão, ele tem tudo. Ele é aquele negócio que só existe uma espécie especial de poucos. Claro, tem 1 milhão de interrogações, mas se você é torcedor do Thunder, e aliás, se você é torcedor do Magic com o Paulo Banchero, se você é torcedor do Rockets com o Jabari Smith Jr., se você é torcedor de qualquer um desses times que tá com o cara novato,
não dá pra não se empolgar. E, aliás, tem que se empolgar mesmo. Que é assim que começa. Talvez dê errado depois, mas a gente tem que curtir essas coisas, cara. Faz parte do processo. Então, é isso. Tem 1 milhão de asteriscos que é Summer League e tudo mais, mas completamente chatizado eu estou e prontíssimo pra essa temporada do Thunder. Olha aí, eu tinha até esquecido de botar aqui. Tô botando agora pra quem tá vendo aqui no YouTube. Nossa abertura aqui do bloco, tinha esquecido de colocar, mas agora vocês estão vendo as imagens e é um bom gancho pra gente falar justamente do Paulo Banchero aqui, passar pra você, Filipão, né, que foi um cara que surpreendeu bastante nos primeiros jogos, tanto que agora até nessa fase final de Summer League, né, a Summer League ela é dividida em vários blocos, né, você teve ali alguns jogos sendo disputados em um lugar, depois em outro, e agora essa etapa final, que começou no último dia 7 e vai até o final dessa semana, agora dia 17, você tem os times todos em Las Vegas, né? Isso. Inclusive, o Paulo Banchero, ele atuou tão bem que o Orlando decidiu poupar o cara, né? Ele jogou 2 jogos só dessa última fase, fez aí média de 20 pontos, 5 rebotes e 6 assistências lá em Las Vegas. E agora o Orlando já falou assim, tudo bem, tá bom já vimos o suficiente. O que você tem pra dizer pra esse cara aí, do Paulo Banchero, nesses jogos aí de Summer League? Bruno, primeiramente eu quero dizer que essa abertura de segmento do Jacobs foi impagável, galera. Maravilhosa. Galera, eu estou aqui em puro deleite, eu que não sou espectador, né, mas hoje eu fui e dizer que tá sendo incrível. É muito legal mesmo, cara. E só para complementar um pouco do que ele falou do chat, eu endosso muito bem tudo que ele falou, concordo plenamente. Eu acho que o que mais chamou atenção foi realmente, Jacobs, essa habilidade de defesa dele, que é um absurdo, né? Que ele mostrou que ele é capaz de marcar literalmente as 5 posições. Ele é um cara muito versátil. 100%. Né? E ele talvez seja o melhor unicórnio que eu já vi, porque ele, cara, não apenas fez 12 blocks dos 3 primeiros jogos dele, que foi o maior número de blocks em 5 anos, né? E foram blocos vindo de lugares assim, que não eram blocos fáceis, não é que o cara pulou na frente dele, né? Eram blocos que ele surgia de trás, ele tomava o drible, ele corria atrás pra fazer o bloco. Então assim, uma leitura de jogo que você falou, o QI dele, defensivo, impressionante, e o fato de que ele pode controlar a bola, que nem um armador, né? E e dar assistência em transição, além de, como você falou, de fazer o remesso de 3, cara, o potencial dele se mantendo saudável, né, ganhando um pouco de corpo, vai ser maravilhoso. E por que eu falei de corpo, não? Porque eu quero já aproveitar essa deixa pra falar do Paulo Banchero, que justamente esse fator físico do Banchero que, na minha opinião, fez a diferença pra ele nos primeiros jogos. Cara, como o Jacobs falou, concordo plenamente, assistindo as partidas ficou muito claro pra mim porque o Banchero foi o número 1. E o mais interessante, né, foi que ele teve uma partida logo de cara contra o próprio Jabari Smith Jr., contra Houston, e deu pra ver que ele, aparentemente, ansiou por esse dia. Parece que ele ele circulou essa data no calendáriozinho dele e partiu pra cima. É o Tom Cruise lá no começo do Top Gun, hoje é o Mac 10 aqui. Ele foi pra cima, cara. Ele foi pra cima e ver os jogarem um contra o outro, assim, tão de perto, Bruno, mostrou que realmente o Banchero. A gente via muito no draft, né? No pré-draft, né, que ele é o cara mais preparado, mais pronto pra NBA. Mas às vezes a gente não consegue entender o porquê, né? Mas quando você põe um cara um do lado do outro, a composição física, o corpo, a estatura, o desenvolvimento muscular dos dois realmente pareceu que o Banchero é já um veterano contra o Jabari Smith Jr., que é uma criança. Então, cara, apenas isso, mas o controle que ele tem dessa massa corporal dele e a inteligência com a qual ele usa esse corpo dele, essa fisicalidade dele, esse atleticismo dele para criar espaços, Bruno, para se colocar em posições de alta conversão do seu arremesso e em posições que ele sabe que ele gosta de pontuar, cara, eu achei assim uma combinação muito perigosa, muito fantástica para ele, muito inteligente também. E nas bolas de transição também, me lembrou muito o próprio LeBron James, por exemplo, que em transição, em penetração, pela estatura dele, pelo tamanho dele,
cara, se você não faz falta, ele não para. Ele vai até o garrafão e pontua. Então, assim, cara, ele, obviamente, pela idade, ele perdeu alguns jump shots, alguns fadeaways que, mesmo, como eu falei, ele criando espaço, né? Ele se posicionando naqueles bolsos que ele gosta de pontuar e criando separação entre o marcador e ele, que é muito importante na liga, isso, né? Essa inteligência de você, numa liga tão física, que a marcação é tão próxima, essa separação que ele criou, esse espaço extra para aumentar a conversão dos seus arremessos, cara, foi fantástico. Cara, mas pra mim, acho que o highlight dele, Bruno, apesar de tudo que eu mencionei, foi a habilidade dele de playmaking. Eu achei que a visão dele foi, assim, impressionante também. Eu não esperava tanto isso dele. E eu acho que essas 6 assistências que você... que a gente mencionou, a média dele, na real, você mencionou, Bruno, que ele parou de jogar já, né? E eu acho, enquanto fã, eu gostaria de vê-lo jogando mais, principalmente ontem contra o Chet Holmgren, que pra mim seria seria fantástico. Mas ele para, né? Ele sai com uma média de 20 pontos, 5 rebotes, 6 assistências, como você mencionou. Essas 6 assistências mostram um pouquinho do que eu tô querendo dizer. Eu acho que, cara, quem vai se beneficiar muito disso aí é a molecada de Orlando. Eu acho que o Jalen Suggs vai se beneficiar muito, o Cole Anthony também, porque esses caras, Bruno, vão ter a quadra basicamente espaçada pra eles, sabe? Eu acho que a habilidade que o Paulo Banchero vai ter de atrair marcação, sabe? De atrair double teams, cara, essa molecada de Orlando vai ter muito espaço e vai se beneficiar muito tendo ele em quadra. De certa forma, acho que dá pra esperar também um pouco, assim, que essa primeira temporada do Banchero vai ser muito similar à primeira temporada do Cade Cunningham em 2021-22, né? Sim. Que é um cara que já imediatamente ele vai ser alçado ao posto de protagonista desse time, né? Vai ser o cara do time. Pela armação, em muitos casos talvez até pela finalização. Teve um comentário muito interessante do Ryan Russillo no podcast dele, que chegou lá em Las Vegas, assim, quando tá tendo Summer League, vira meio que o centro da NBA. Vai todo mundo pra lá, executivo, jogadores, todo mundo passa por lá. E aí, ele conversou, assim, com galera, assim, de front office, né, de que monta time, mas que não é, assim, um pessoal super de estudar o draft, é a galera mais, assim, do dia a dia dos times da temporada regular e tudo mais. E meio que a reação de todo mundo é Paolo é o número 1, sem dúvida, sabe? Todas aquelas dúvidas talvez tenham vindo até de estudar demais, assim, o negócio, mas eu falo Paolo é o número 1, Paolo é o número 1, Paolo é o número 1. E eu acho que dos 3 caras que a gente sempre discutiu, né, o meu querido chat, o Jabari e o Paolo, acho até que o Paolo é o cara que tem a chance de ter o maior pulo da primeira pra segunda temporada. Porque exatamente pela mesma razão do Cade Cunningham. Eu acho que o Evan Mobley, por exemplo, foi mais empolgante na primeira temporada do que o Cade Cunningham, mas por causa do Cade Cunningham ter sido jogado tanto, né, pra armar o time, ser tão responsável por tanta coisa, eu acho que tem chance na próxima temporada ele tá já em outro nível. A mesma coisa com o Paolo, porque se ele for ser usado pelo Magic, como a gente acha que ele vai ser usado, ele vai fazer muita besteira? Claro que ele vai, porque ele vai ser novato e tudo, vai errar e vai encontrar suas limitações. Mas essa evolução de primeira pra segunda temporada é importantíssima. Bom, a gente já falou bastante aqui das picks número 1 e número 2 desse draft. Eu queria falar um pouquinho sobre o Jabari Smith, né? Que acho que está tendo uma boa temporada também na Summer League, mas é um estilo de jogo um pouco mais focado, né? Até você pega aí o último jogo dele, o cara fez 19 pontos, 9 rebotes, 2 roubos, né, de bola. Então, ao contrário dessas outras 2 picks, que elas parecem ser mais versáteis, né? Tanto o Banchero quanto o Holmgren mostraram ali um estilo de jogo mais versátil. A gente tá vendo o Jabari mais agressivo, talvez até um pouco já em linha com a mentalidade que ele aparentou apresentar naquela noite do draft, né? Com aquele sangue nos olhos lá de não ter sido escolhido como primeiro lugar. Sim. Ao contrário do que se esperava, né? Filipão, como é que você avalia aí esses primeiros jogos do Jabari Smith? Você mencionou um negócio muito importante, Bruno, porque ficou claro, pelo menos pra mim assistindo aos jogos do Houston Rockets, como esse fato dele não ter sido a escolha número 1, afetou o psicológico dele. Deu pra ver que ele jogava os jogos assim, com
uma pressão, sabe? Um peso nos ombros dele mesmo, assim, uma necessidade de se provar que se traduziu na quadra e ele não conseguiu ser eficiente, eficaz, como a gente sabe que ele pode ser, e como você mencionou nesse último jogo dele, de ontem, inclusive, de segunda-feira. Mas a grande verdade, Bruno, é que a impressão que ficou pra mim, principalmente tendo visto esse jogo contra o Paulo Banqueiro que eu mencionei, foi o quão cru ele ainda tá, né? Dizia-se, né, falava-se muito que ele de fato era um talento com um teto muito alto, mais alto que possivelmente o dos dois caras, num ponto de vista, né, ofensivo, mas, cara, a composição física dele me chamou um pouco a atenção, eu achei ele um pouco... Tô comparando de novo com um banqueiro, mas essa habilidade do cara que é um ala, né, o número 3 ou o número 4, ele tem que ter um pouco desse jogo de corpo pra abrir, como eu falei, esse espaço entre ele e o marcador pra pontuar, e o Jabari Smith Jr. não tem conseguido fazer isso, né, pela magreza dele, digamos assim. E enquanto ele não foi conseguindo esses arremessos, Bruno, eu senti que a confiança dele foi abaixando cada vez mais, muito embora, obviamente, ele tenha a composição, né, ele tem assim, a estrutura para se transformar ao longo dos anos, porque ele é um cara muito alto, ele é um cara longo, né, ele tem uma boa mecânica de arremesso, mas, cara, pra mim, o que chamou a atenção dele, obviamente, foi a defesa. Eu acho que ele se provou um exímio defensor. Foi curioso, inclusive, né? Eu mencionei um pouco o fato de, ofensivamente, ele não tá conseguindo usar muito bem o corpo dele, mas na defesa ele tem conseguido sim, o que é um pouco curioso. Porque na partida contra o Oklahoma City Thunder, do nosso glorioso Guilherme Jacobs, ele passou muito boa parte do tempo marcando o Chet Holmgren. Ou seja, colocaram ele na ingrata missão de parar um cara de 2,13 metros, Bruno, e ele deu conta do recado. Ele, inclusive, teve tocos em cima do Chet Holmgren, que mostra a versatilidade dele, cara. A gente mencionou, eu mencionei no nosso programa do draft, né? A minha escolha número 1 foi ele, justamente por isso. Que ele era, na minha opinião, o melhor two-way player, né? Ele poderia contribuir tanto ofensivamente, com volume de jogo de arremessos ofensivamente muito bem executado, mas defensivamente ele já tem mostrado que ele vai ser um cara que é capaz de guardar, de marcar todas as posições de 1 a 5, sem comprometer a equipe. Traduzindo isso para a temporada regular, cara, eu acho que ele vai crescer bastante, porque lá em Houston, com o time titular, o time principal, ele não vai ser perdão, não vai ser tão exigido ofensivamente por causa de um cara chamado Jalen Green, que é fantástico. Então lá, por exemplo, ele vai poder simplesmente se focar em jogar o jogo defensivo dele, né? Ficar no perímetro. Ele acertou bastante arremesso de 3, que eu fiquei curioso, que não é o forte dele. As bolas caíram. Então, eu acho que com o tempo, Bruno, ele vai evoluir, vai melhorar e vai canalizar essa frustração dele, né, de ter sido a terceira escolha para bons resultados. E eu acho que o fato de ele estar jogando, diferentemente do Paulo Banqueiro, em que ele vai ser exigido como o número 1 do time, o fato dele ter o Jalen Green, né, ele ter o Şengün também, que é um excelente pivô lá, vai tirar um pouco desse holofote que vai fazer muito bem para ele. Então eu tô curioso para ver como é que ele vai chegar na temporada regular depois dessa Summer League dele. É isso. Bom, só pra gente finalizar, só queria dar o registro aqui do Warriors, mais especificamente por conta das atuações do Gui Santos. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o brasileiro draftado aí pelo time do Steve Kerr, que começou muito bem, né? Acho que os primeiros 2 jogos ele causou um impacto bem positivo, e agora nesses últimos jogos tem tido uma atuação mais discreta, até porque essa fase final de Summer League o Warriors tem dado muito destaque aos jogadores que já estão integrados ao time principal, né? Isso. Então Kuminga tem tido umas boas atuações, James Wiseman, né, jogando pela primeira vez em mais de um ano, né, voltando de lesão também. Desde abril do ano passado, tem tido um destaque, mas o Gui Santos tem jogado bem, foi inclusive elogiado pela comissão técnica do Warriors, né? Então é legal a gente fazer esse registro aí do brasileiro. Sem dúvida. Muito bem, é isso. Agora, Brunão, não, eu guardei o melhor pro final, cara. Eita, vamos lá. Eu guardei o melhor pro final. Teve um cara, de todos que eu assisti, fiquei muito impressionado com alguns,
animado com o talento, né, com a evolução de outros, mas teve um cara que eu assisti que eu falei, cara, se eu fizesse um draft hoje, eu acho que esse cara, pra mim, ele era a segunda escolha fácil do draft hoje. E Guilherme Jacobs não sabe de que eu tô falando, mas eu vou dar os créditos pra ele, porque Jacobs, Jaden Ivey, que talento, talento, Bruno. Cara, eu achado pra Detroit, hein? Eu preciso começar o meu pitaco sobre o Jaden Ivey, pra quem não assistiu, não acompanhou, porque de fato ele tá jogando num time que vai ser pouco televisionado. Mas, cara, de novo, que lambança do Sacramento Kings. Nossa, mano. Sério, quanto mais eu vi o Jaden Ivey jogar, eu mais ficava sem entender a escolha de Sacramento, que não pegou esse cara na escolha número 4, Bruno. Porque eu assistindo ele, Bruno, eu fiquei assim, horrorizado, porque eu falei, cara, ele de fato, ele parecia que ele não pertencia à Summer League. Ele era um cara veterano, na minha opinião, brincando com os seus defensores. Ele, Bruno, pra quem não acompanhou nada, ele me lembra muito o meu queridíssimo Ja Morant, Bruno. Por quê? Porque ele tem uma habilidade tremenda de manter o balanço, né, o equilíbrio do corpo dele, mesmo em transição, mesmo em velocidade. A habilidade que ele tem de fazer uma corrida, de parar, de mudar de direção é fantástica. O controle, assim, de movimento incrível. E as penetrações dele, as enterradas dele tão forte, tão fácil. Ele faz parecer fácil. Mostra que ele tá num nível atlético e de explosividade muito acima da média da Summer League. Excelente handles, né? Ele manuseou a bola muito bem, conduziu a bola do fundo quadra. Excelente driblador. Chamou a marcação, fazia o passe certo. Terminou, só pra você ter uma ideia, Bruno, do poderio que esse cara tem. No primeiro jogo dele, ele terminou com 20 pontos, 6 assistências e 6 rebotes. Então mostra o potencial dele. E eu não consigo esperar. Eu já previ, né, que o Detroit Pistons vai ser o novo Memphis Grizzlies, né? Eu não posso esperar, Bruno, pra ver literalmente Cunningham tendo uma vida mais fácil por conta desse cara. Você mencionou agora mesmo, né? Como é que ele foi muito sobreutilizado em Detroit, porque não tinha ajuda. Então agora, quando você põe um cara desse, com esse arsenal ofensivo, com o Duren também, cara, eu tô muito animado por Detroit. E, de novo, cara, não consigo entender Sacramento. Então, desde já, um abraço pro nosso amigo Lauro do Sacramento Kings Brasil. E o último pitaco, mano, prometo, eu preciso mencionar também o Kenny Lofton Jr., cara, que o Jacobs mencionou ele, né, falando da partida contra Memphis. Cara, Bruno, eu acho que Memphis acertou muito, muito bem, porque ele é um encaixe perfeito para aquela equipe. Eles perderam, né, algumas peças importantes, mas, cara, com a lesão agora do Jaren Jackson Jr., né, que fez uma operação, eu acho que esse moleque... De novo, hein, outro. Eu acho que esse moleque, o Kenny Lofton, pode entrar na posição número 4, número 5 e fazer o bully ball que ele fez já com o Chet Holmgren, né? Oi. Muito do jogo 2 ruim do Chet passa pelo Kenny Lofton, e quem não conhece ele, cara, põe no Google, porque ele é um cara basicamente um gordinho, né? Ele vai dizer que mostra que se eu fosse, tipo, 10 centímetros mais alto, eu podia estar na NBA. ele deve, obviamente, dizer que tem ossos largos, Bruno, mas a real é que ele é meio gordinho. E quem é das antigas que nem eu, fazendo uma comparação com um cara que é uma lenda hoje do Memphis Grizzlies, é o Zach Randolph. Ele é o Zach Randolph 2.0, sem tirar nem pôr. Ele não é muito rápido, não tem pés rápidos, né, pra acompanhar a marcação de perímetro e tal, mas a energia que ele traz, a defesa, a fisicalidade da defesa que ele vai trazer pra esse time de Memphis, dentro do garrafão, principalmente, que é uma equipe que perdeu um pouco a batalha dos rebotes contra times menores, como o Golden State, eu acho que ele vai ticar uma caixinha, uma box muito importante pra esse time também. Então esses são meus highlights da Summer League. É isso. Bom, eu vou fazer um highlight aqui também, só pra mostrar o lado torcedor aqui. Acho que eu já sei quem é, Bruno. Nikola Jovic, hein? Nikola Jokic? Exatamente. Fiquem de olho nesse... Djokovic? Exato, fiquem de olho nesse jovem aí. O Jokic tá na Summer League, pô, mano, o cara tem um max contract. Eu não sabia, não.
Muito bem, vamos lá, vamos passar pro próximo dia. Bruno, um último vai, rápido. Falando de jogos, cara, o melhor jogo foi Sacramento Kings e Orlando Magic. Quem não viu, Sacramento perdia por 6 pontos, faltando poucos segundos, e eles conseguiram empatar com a bola do Keegan Murray na zona morta. Clutch. Então a gente falou um pouco do Jaden Ivey, mas o Keegan Murray também tem tido bons jogos, muitos turnovers, porque estão sobreutilizando ele, coisa que não vai ocorrer no time principal, mas foi um jogaço. Quem não viu essa bola de 3 empatando foi fantástica. Sacramento tem que botar esse jovem pra jogar mesmo, né? Porque draftou ele em vez de draftar o Jaden Ivey. É isso. Vamos agora passar pro próximo bloco. Vamos falar aí de trades e de renovações e grandes estrelas que estão definindo seus destinos para a próxima temporada. Chet Holmgren. Vamos lá, vamos começar aqui, já tá até na tela inclusive, começando aqui com os nossos resumos de trades, mas focando aqui no futuro de DeAndre Ayton, né, o pivô do Phoenix Suns, que desde os playoffs já existem aí muitos rumores acerca da saída dele do time, de problemas no vestiário, e a organização estaria interessada em despachar a primeira pick do draft de 2018. E agora a gente tá vendo aí que o Indiana Pacers pode ser o futuro destino aí do pivô, né? O segundo aí, o Brian Windhorst, inclusive MVP dessa janela de trades aí, Brian Windhorst, até agora, exatamente, o cara tá mandando super bem. Vamos falar aí, né, que a possibilidade desse acordo gira muito em torno do sign and trade, né? Ou seja, Phoenix assinaria um novo contrato com o DeAndre Ayton e daí trocaria ele para o Indiana Pacers. E esse detalhe é muito importante porque não apenas o descontentamento do Ayton começa no momento em que ele pede o contrato máximo e ele não recebe, isso é uma coisa que já veio da temporada anterior, e isso também afeta o teto salarial do Phoenix, né? Que é um dos interessados, um dos maiores interessados, se não o maior interessado por Kevin Durant nessa janela de trades. Filipão, como é que você avalia aí essa saída do Ayton, né? Especialmente, primeiro, para o futuro do pivô na liga e depois para os times envolvidos aí? Bruno, você tocou, já mencionou os pontos mais importantes, né? Qual o efeito dominó que isso teria no possível interesse do Phoenix Suns com o Kevin Durant, né? Porque se eles fazem essa trade, cara, literalmente eles pedem o maior ativo que eles têm pra dar pra Brooklyn, né? Parece basicamente até uma bandeira branca do Suns, né? Assim, gente, tamo fora, não vamos conseguir. Exatamente. Fica complicado, dado que eles já falaram publicamente que não sequer cogitam incluir o Devin Booker. Cara, se eles trocam de novo o DeAndre Ayton, eu não sei o que eles poderiam oferecer, né? Então, daquela lista do Kevin Durant, sobraria basicamente só Miami, que também é uma equipe que a gente não consegue entender muito bem o que eles podem oferecer pra... E eu não sei se o Miami tá mais afim de ir atrás do Durant ou atrás do Donovan Mitchell. Também, temos que mencionar isso também, né? Se for atrás do Mitchell, você não compromete tantos assets. Mas, exatamente. Então, Bruno, só pra gente finalizar a parte do DeAndre Ayton, você mencionou o sign and trade. Por quê? Porque se ele vai, né? Se Indiana faz uma proposta pro DeAndre Ayton que Phoenix não cobre, eles ainda assim não conseguem oferecer o max que o DeAndre quer. Ou seja, por mais que eles tenham feito essa troca do Malcolm Brogdon, que foi oficializada nesse fim de semana, eles ficariam ainda, se não me falha a memória, acho que era 26 milhões que eles têm de cap space no momento, e o max do DeAndre Ayton seria uma coisa perto de 33 milhões, ou seja, faltaria ainda acho que uns 9 milhões que eles teriam que abrir mão, né, teriam que se desfazer de outros contratos para poder dar esse máximo pro grandalhão de Phoenix. Mas, né, a opção que surge é um sign and trade, que incluiria, obviamente, o Miles Turner, mandaria o Miles Turner pra Phoenix e todo mundo ficaria feliz, né? Agora, a questão que me surge na cabeça, que é o que a gente comentou entre a gente no nosso grupo, né, é que assim, cara, se eu sou Phoenix, eu não sei se o Miles Turner seria um upgrade tão considerável, né?
em relação ao DeAndre Ayton. Sim. Talvez ele seja, o Miles Turner seja um melhor blocker, né? Ele faça mais tocos, né? Proteja melhor o garrafão um pouco mais do que o DeAndre Ayton, mas a gente viu vários momentos nos playoffs, Bruno, em que o Suns venceu as partidas porque o Ayton foi o melhor em quadra, né? Naquela série lá atrás... O cara foi o termômetro da equipe, né? Em muitos momentos. Uma partida contra os Lakers, lá atrás, né, no ano passado ainda, ele foi o melhor cara em quadra. Ele teve jogos, assim, super elásticos. Então, cara, eu não sei se esse, de fato, é o problema deles, se o Ayton é o problema deles e se o Miles Turner vai sanar ou elevá-los de nível consideravelmente para fazer uma troca como essa, né? Então, tô muito curioso para ver o que o Suns vai fazer. É uma situação bem complicada. Eu acho que nesse ponto o Suns, ele já, creio eu, já entrou no modo de contenção de danos, né? Já avaliando que não vai conseguir um jogador com o mesmo perfil do Ayton, né? Então, qual é a melhor opção possível no mercado? Não vai ser um cara que vai ter a mesma qualidade, talvez, mas, né, consegue suprir ali algumas das coisas, né? E realmente acho que não tem muita opção, né? Porque claramente o cara não quer ficar, né, Jacobs? Eu acho que, na verdade, esse é o problema, porque pra mim, você sair do Ayton pro Miles Turner, na verdade, você tá diminuindo o time. Eu acho que o Ayton é melhor hoje, uma peça melhor. Agora, me parece que o Suns não queria mantê-lo, pelo menos não pelo contrato. O Ayton claramente ficou com raiva disso. Por um salário menor do que o Ayton achava que merecia. O Ayton nunca ia aceitar. Aí o Ayton já não queria mais continuar, se não for pra receber o salário, o clima ficou ruim. Cara, se o Suns realmente não acredita que o Ayton vale isso tudo, beleza, é melhor trocar mesmo, porque você perdeu um jogo 7 de playoff muito por conta do clima do vestiário que tava ruim, você não vai querer manter uma das peças que tá com raiva do time lá nessa situação, né? E aí, se você meio que se sente que tem que trocar o time, eu acho que o Miles Turner é tão bom quanto o que você pode pegar no mercado hoje em termos de pivô. Porque o Turner, ele é um daqueles caras que ele tá no Always Available All-Stars, né? Ele é aqueles caras que estão sempre em rumor de troca. Ele é um desses caras. Eu acho que dá pra jogar, dá pra usar em playoff, dá pra funcionar dentro do sistema do Suns. Vai ter uma temporada maravilhosa ofensivamente se ele for pra lá por causa do Chris Paul, mandando aquelas pick and rolls maravilhosas pra ele. Mas também é curioso que o Turner tá em último ano de contrato. Ele é um contrato aspirante, que eu acho que o Suns vai olhar pra isso com bons olhos, porque significa que não vai estar pegando nada que prende o cap do Suns por muito tempo, né? Mas também não resolve a longo prazo esse problema que surgiria com a saída do DeAndre Ayton, porque você tinha o Ayton, você tinha ali um pivô que você achava que ia durar 10 anos. Ou se ele não vai durar 10 anos, quem que vai ser o pivô do Suns, né? Porque se o título não vier nessa temporada, né? Se vamos supor que tem lá o Miles Turner, Suns cai na final de Conferência Oeste, e agora? O que acontece com o Phoenix Suns? Porque não vai ter mais o Miles Turner depois. Se eles não quiseram pagar o DeAndre Ayton, eles vão querer pagar o Miles Turner, sabe? Acho difícil. Então, acaba levantando, eu acho, perguntas a longo prazo, mas, pelo menos, eu diria que, assim, dentro do que eles podem fazer, seria uma maneira de, acho que, não baixar demais o nível. Eu não vou nem dizer assim, eu acho que eles deviam manter o Ayton, porque eu acho que isso não é mais viável. Sim. Se eles conseguirem manter a cultura ficar boa, vou até ficar muito surpreso. Mas de qualquer jeito, assim, o Turner é um jogador decente, e é melhor você garantir, se você tiver certeza que ele quer porque quer sair, é melhor você trocar ele agora do que deixar ele embora sem nada daqui a um ano. É isso. Bom, vamos já passar aqui então para outros assuntos aqui da janela de trades. Acho que vamos falar aqui não sobre uma mudança, mas sobre uma renovação, né? Damian Lillard, outro alvo perene de especulações de trades aí. Toda temporada a gente fica aqui falando, será que o Lillard vai sair do Portland? Será que vai para outro mercado? Bom, Lillard vai permanecer no Trail Blazers, segundo aí o Shams Charania do The Athletic. Ele fez uma renovação de contrato, né, que vai começar... na verdade, são meio que uma renovação 2 em 1, né? Você tem ali as próximas 2 temporadas, você vai ter ele recebendo aí 122 milhões. E depois um novo acordo que começa a vigorar em 2025. Por 3 temporadas ele vai receber
137 milhões, o que vai colocar aí o armador de Portland entre os maiores salários da liga. Vai ser um negócio louco, hein, Filipão? E aí, como é que você vê isso aí? Você acha que o Lillard... Né, muito se falava dessa... É que o Lillard, ele é meio enigmático, eu acho, né? Porque uma hora ele parece que ele entra naquele modo... Cansei desse time, quero um time competitivo pra ganhar um título. Aí depois ele volta pro discurso padrão dele de não, eu gosto de Portland, eu quero vencer, mas eu quero vencer em Portland. Parece que esse segundo modo que tá prevalecendo agora, né? Cara, é realmente difícil de entender o que passa na cabeça desses jogadores, mas o que me chamou a atenção nessa negociação toda foi a declaração que ele deu depois, né? Ele saiu a público para dizer que, ao assinar esse contrataço multimilionário, ele esperava que ele fosse ser bom exemplo para os próximos jogadores, né, quando assinarem seus contratos. Ou seja, ele automaticamente, né, criticou os jogadores que pedem para sair, né? E ele falou assim, olha, que as pessoas, que os jogadores vejam, né, e se inspirem a jogar pelo nome na frente da camisa e não pelo nome atrás. Então, assim, cara, eu achei um pouco forçado. Vou ser sincero, porque como você falou, Bruno, ficou claro já que... tipo de declaração que vai vir pra assombrar ele se ele mudar de time, né? Sim, não, porque o que eu senti foi o seguinte, eu senti que ao falar isso, ele tirou um pouco da culpa dele, assim, caso ele nunca vença, caso ele não ganhe um anel na carreira dele, vou falar assim, mas pelo menos ele nunca saiu do time dele, né? Mas foi só porque ele não quis sair de Portland. E eu acho isso um pouco errado, porque a gente vê uma movimentação inteira da própria franquia de Portland, né, pra fazê-lo feliz, né? Mandou o CJ McCollum embora, que era o grande parceiro dele, estão reconstruindo o time, dizem, né, os bastidores entendem que eles estão sempre muito fortes, né, fortalecendo essa equipe, que de fato tá acontecendo, mas eu acho isso, Bruno, eu acho assim que claro que eu gosto de ver as estrelas ficando nas suas equipes, principalmente nos mercados menores, mas, cara, com essa grana aí, ô Lillard, sabe, não tem muito o que dizer, porque a gente vê o Bradley Beal, que é um cara que a gente vai falar daqui a pouco, né, Bruno, fazendo a mesma coisa. Então é mais ou menos por aí. Jacobs, e aí? Você tá com o Lillard renovado, fiel à sua franquia, ou você acha que isso é só papo? Pô, eu já vi de um jeito diferente, sabe? Eu até achei honesta essa declaração dele, que não seria tão doce ganhar em outro lugar, e o nome da camisa tem que ser tão importante quanto o nome atrás. Porque todo o papo é que o Lillard gosta muito de lá, né? O Lillard, ele é ali da Califórnia, então acaba ficando próximo ali de Portland. Supostamente ele tem vários familiares que ele já ajudou a se mudar pra lá. E ele gosta de ser o cara, né? A super estrela mega do time. E eu acho que ele lá em Portland vai ser sempre isso. Aí, assim, também tem uns rumores aí que eu vi, até no mesmo podcast que eu mencionei mais cedo do Paulo, que o Lillard tá, assim, naquela vibe de treino, academia, get in shape, absurdo, assim, praticando demais, e que ele vem com fogo nos olhos pra essa temporada. Inclusive voltando de lesão, né? Que ele mal jogou. Inclusive voltando de lesão, ele fazendo cirurgia no abdômen, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente vai ter uma temporada absurda do Lillard pela frente, até porque ele vai querer meio que provar aí todos os haters errados pelo que ele conseguiu. O Portland Trail Blazers, sem dúvida, trouxe novas peças interessantes pro time. O time tem lá o Anthony Simons, o time adicionou o Gary Payton Jr., o Gary Payton II, que foi muito importante no título do Warriors. O Jeremy Grant foi pra lá também, né? Então, acaba que são peças, acho que eu já falei isso até recentemente, mas são peças que defensores de múltiplas posições, e se sua estratégia vai ser defender bem e acertar muita bola de 3 com o Damian Lillard, eu acho que funciona essa estratégia. Agora, o Portland, eu acho que a gente ainda considera um time longe de poder competir por título, especialmente numa conferência oeste, onde não só o Portland, mas todo mundo parece que se melhorou nessa... Acho que tirando o Warriors, que perdeu o Gary Payton, mas manteve o core intacto, de certa forma, e o Mavericks perdeu o Jalen Brunson, cara, todos os outros times em competição melhoraram. Los Angeles Lakers.
Não melhorou. Bom, tem... É verdade. Tem que falar, ainda, né? Tem que falar, ainda. É verdade. Não, mas assim, o Nuggets melhorou, o Clippers, então, melhorou bastante. Demais. E todos esses times vão pegar ali na mesma área que o Blazers, eu acho que tá ali, naquela... competindo pra entrar nesse primeiro tier da Conferência Oeste, onde eu diria que tá mais o Suns e o Warriors, e acho que o Grizzlies, de certa forma, também. Então eu não sei se tudo isso é suficiente, mas assim, cara... Assim, tudo bem que eu acho que o Blazers não precisava estender ele ainda tava sob contrato, então a gente pode debater mais isso, mas pô, eu acho que eu entendo os dois lados, sabe? Eu acho que o Lillard tá em casa e o Blazers quer o Lillard, então... E de fato, você ainda tem que querer, o cara ainda tá no prime dele, assim... Ele ainda é um dos... 30, 25 melhores caras da liga, tranquilamente. Talvez eu esteja até baixando um pouquinho demais por conta da ausência dele temporada passada. De qualquer forma, eu não acho que é o melhor contrato da liga. Acho que um dia pode vir a custar caro pra eles. Porém, hoje eu acho muito compreensível, muito mais do que o próximo que a gente vai falar, o contrato do Lillard. Bom, já que você já deixou armado aqui o próximo assunto, vamos falar então. Tá? É o nosso chat homer aqui do podcast. Vamos falar sobre o contrato do Bradley Beal, que já foi uma das renovações que aconteceu já no início da janela, né? O Beal também fez uma super renovação aí de 5 anos. Vai terminar esse contrato com um salário ali na faixa dos 60 milhões de dólares por temporada. Negócio absurdo. E esse contrato tem uma cláusula interessante, que é uma cláusula que é rara hoje em dia na NBA, né? Você não vê mais tantos atletas tendo essa opção. Perdão. Que é a cláusula de no trade. Significa o seguinte: ele tem um poder de veto sobre o destino dele. Se o Washington quiser trocar o Bradley Beal ao longo dos próximos 5 anos e o Bradley Beal não quiser sair, ele não sai. Ou seja, né, o cara já era o dono do time e virou ainda mais dono do time, né, Filipão? Como é que você vê essa cláusula aí? Como é que você vê isso pro futuro desse atleta que também volta e meia era cobiçado aí por outras franquias da NBA? Cara, eu ouvindo o Jacobs falar, né, de amor à cidade e tal, eu concordo plenamente. Eu acho que essa é muito sadio, a gente quer ver isso, a gente critica quando o cara quer sair, mas ao mesmo tempo, principalmente no caso do Bradley Beal, eu tô lá, cara, qual é a competitividade desse cara? Exatamente. Ele quer ganhar na vida dele, ever? Esse contrato, Não, pra mim, segmenta ele como a gente sempre brinca, né? Ele é Billister, pra valer, assim, não dá. Ele claramente pegou o maior dinheiro que ele poderia pegar e falou assim, cara, dane-se títulos, dane-se, né, vitórias, porque ele quer ficar lá, e mesmo, você ver que se o time quiser trocá-lo eventualmente, ele pode dizer, não, vou continuar aqui, sabe, meio sem pretensão alguma. E, cara, dizer que o Washington vai virar um contender nos próximos 5 anos e ganhar um título é balela, né? Então a gente tá basicamente dizendo que, de fato, cara, ele priorizou o dinheiro aos títulos, né? Então, cara, é uma linha tênue, Bruno, né? Você pode, como eu falei, você pode olhar pela ótica de, cara, que legal, ele vai ficar no time que draftou ele e tal, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, mas vai. A gente vê isso muito no futebol. Por exemplo, quando um cara aceita ir pra China, né? Assim, cara, você não quer ir pra uma Copa do Mundo, por exemplo, então vai um pouco da ambição de cada um. Eu, particularmente, quando jogador, se eu tivesse o dom, o privilégio de jogar a NBA, irmão, eu ia correr pro anel, cara. E se eu sou o Bradley Beal, que eu sei que todo time na liga me quer, se eu for pro Lakers, o Lakers volta a ser competidor, sabe? Ele tem mercado, né? Ele pode, eventualmente, por exemplo, aceitar ganhar um pouco menos, ir pra uma equipe que já tá stacked e ganhar esse anel, mas, né, como a gente falou, ele optou por outro caminho, pra um time de Washington que tá completamente desfacelado, né? Eles chegaram a montar um timinho legal, mas já desovaram o Montrezl Harrell, né? Já teve algumas brigas, o Dinwiddie já foi pra Dallas, ou seja... Agora estão abrigando aí o Porzingis, que é um dos maiores desagregadores de vestiário da NBA. Com certeza. É complicado mesmo. Eu sei que vocês estão ecoando muito, tem um comentário do Tim Legler, né, que é um ex-jogador que agora virou comentarista na ESPN, inclusive tem tido muito destaque na mídia americana nos
nos últimos meses, né? E a palavra que ele usou, Jacobs, pra resumir esse negócio, que eu acho que é muito importante, é irrelevante. Ele disse que o Bradley Beal fez um bom contrato, vai ganhar uma grana boa, mas ele escolheu ser irrelevante na liga. Isso pra um jogador Irrelevante. Pra um jogador que, pô, o cara tem médias muito boas, né? Ele sozinho tem carregado muito esse time, né? E escolheu justamente no momento, acho que o Wizards tá com a sua pior formação das últimas 3 temporadas. Eu diria até que o Wizards com o Westbrook e o Beal... Era melhor. Que era uma dupla que funcionava bem, tava melhor do que essa versão. Não, o melhor era John Wall e Bradley Beal, mas que eles resolveram quebrar isso aí, cada um seguir seu caminho e só pioraram. A carreira dos dois só piorou desde então. Como é que você vê isso aí, Jacobs? O Beal, há 2 anos atrás, eu achava que ia ser o cara que talvez decidisse um na NBA. Eu achava que se ele fosse pra um Philadelphia 76ers, ou o Los Angeles Lakers, ou um Houston Rockets, que sempre eram times que estavam atrás dele ali, o Rockets do James Harden, o Lakers, obviamente, já do LeBron, os Sixers com o Jimmy Butler e o Embiid. Sempre tinha os rumores de que esses times iam atrás do Bradley Beal. E eu achava, na hora que o Beal quiser, ele decide quem ganha a NBA. É um cara que conseguiu temporada de 30 pontos por jogo, que é obviamente um número absurdo, e que ele tinha o potencial de ser esse... Eu acho que ninguém assim, acha que ele é o primeiro cara, talvez não o segundo, mas ele tem um potencial de ser uma peça-chave para um título. Ele tinha. Porque agora eu acho que... vamos lá. Ele tem 29 anos, ele assinou esse contrato Supermax de 251 milhões de dólares, 100% garantido, tá? O salário base dele é 43 milhões de dólares, esse número vai crescer. Daqui a 4 temporadas, ele vai ter uma player option, ele escolhe se ele quer renovar o contrato ou não. Ele vai ter 33 anos e se ele assinar de novo, se ele escolher a player option, ele ganha 57 milhões de dólares na temporada. O que você acha que ele vai fazer com 33 anos de idade? Eu vou dar 2 chances aí se vocês quiserem. Mas pior que isso é o seguinte. Ele é o 10º cara na história da NBA a ter uma no trade clause no contrato. Eu vou listar os outros nomes aqui, vocês me dizem se vocês acham que eles estão no mesmo nível do Bradley Beal ou se o Bradley Beal é melhor que eles, tá? Ai, meu Deus, vamos lá. Os outros 10 caras, LeBron James, Kevin Garnett, Carmelo Anthony, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Dwayne Wade, Tim Duncan, David Robson e John Stockton. E aí o Bradley Beal. Que beleza, Quem que é a 10ª escolha desse draft aqui? Bradley Beal. Então, eu acho que o Beal, desculpa, irrelevante. Essa palavra foi maravilhosa. Parabéns pra ele, um dos melhores contratos da liga, talvez o melhor se você considerar no trade clause, total comando sobre seu destino, caso algum time um dia decida pegar esse albatroz desse contrato. E sobre o time onde ele tá agora, né? Porque se você tem um cara que é irremovível do time, como é que você acha que vai ser o peso da discussão ali? Pois é. Da opinião dele, né? Pois é. Então, parabéns pra ele, assim, nesse sentido, mas ao mesmo tempo, ele meio que revelou quem ele é aqui. O cara ele não é aquele cachorrão de briga, sabe? Ele não é esse cara. Se ele fosse esse cara, ele tinha ido pra um desses outros times agora, ou tinha pelo menos feito um contrato um pouquinho mais amigável pra se haver uma troca no futuro, né? Porque mesmo que apareça um time que ele aceite ser trocado, quem é o time que vai querer pegar esse contrato? Quem é o time que vai ter esse espaço? É verdade que daqui a 3 anos acaba o contrato de TV da NBA. O cap deve quase triplicar, vai aumentar muito. Mas mesmo assim, mano, o Bradley Beal é um cara pequeno, caras pequenos envelhecem mal, tem dificuldade com saúde, com defesa na liga. Ele vai ter 33 anos ganhando 57 milhões de dólares. Já era. É absurdo. É o atleta do Wizards e lá ele vai ficar, não tem como. E ao mesmo tempo, o Wizards fez o que com isso aqui? Cara, eu entendo querer manter uma estrela no time, mas o que vocês vão fazer com isso aqui? Batalhar pelo play-in? Pegar sétimo seed e ser derrubado pelo Celtics no primeiro round? Mano, era melhor você explodir tudo. Olha. O time promissor que eles tinham, né? Vamos até lembrar. Acabou. O Wizards passou as primeiras 10, 11 rodadas da temporada regular passada em primeiro lugar no leste. Né? Ou seja, existia uma promessa de time, mas já foi desfeito. Os caras já mandaram embora o Dinwiddie, já mandaram embora o Monsters Harrell, né? Bagunçou tudo de novo, né? Então, realmente... Que mostra, Bruno? Que mostra como é que Desculpa, vai, Felipe. Eu acho que pode concluir. Não, e isso, pra mim, do Wizards é tipo, cara, olha o que tá acontecendo
sem querer puxar o peixe pra mim, mas olha o que tá acontecendo com o Thunder, mas eu também com o Rockets, também com a velocidade que o Spurs tá se reconstruindo, o Jazz já batendo, não esperando o negócio ficar ruim demais, já batendo no de reconstrução. Os times cada vez mais entendem que é melhor você começar a reconstruir cedo do que tarde. É melhor do que você continuar nesse marasmo no meio termo ali. E o Wizards acabou de se garantir por 5 anos no meio termo da Conferência Leste. Exato. Triste. E vale lembrar que o draft do ano que vem é maravilhoso, né? A classe que vem no ano que vem é incrível. Ou seja, era a hora perfeita para eles se desfazerem desse contrato, esse jogador. Que a gente falou muito do Bradley Beal, mas tem a parte da franquia também, né? Qual a ambição da franquia? Que tá claro que eles não vão ser campeões com o Bradley Beal. Nunca, né? Já montaram N times com ele, né? Com formações diversas. É um destino que não atrai free agents, ou seja, não é que eles vão atrair um Kevin Durant, por exemplo, da vida. Ou seja, tanto o Bradley Beal quanto o Washington Wizards mostraram que ambos vão continuar sendo irrelevantes pelos próximos anos, Bruno. E é aí que é aí que eu cutuco, entendeu? Uhum. É legal você ter essa fidelidade, mas ao mesmo tempo, cara, é um esporte competitivo. Eu acho que eu, enquanto fã, por exemplo, dos Knicks, eu prefiro ver o time indo para uma direção competitiva, pensando num futuro a longo prazo, do que ficar dando contratão grande pro jogador que não vai levar a lugar nenhum. Daí a minha crítica ao Jalen Brunson, né? Não ao jogador, mas ao contrato. Sim. Alguém que não vai levar o time de patamar, que é o que eles fizeram com o Bradley Beal. Exato. Bom, já que a gente tá falando isso, vamos já direto pro próximo bloco, porque a gente vai falar sobre uma situação que é o exato oposto dessa situação do Beal, que é a situação de James Harden no Philadelphia 76ers. Bom, outra grande estrela da NBA aí que acertou sua renovação, mas isso já é também esperado, foi James Harden, que renovou, né, segundo aí o Shams Charania da The Athletic também, deve renovar aí com o Philadelphia 76ers, o Harden, que foi pra lá no seu último ano de contrato, né, ele ainda tinha mais um ano, mas com a opção de não cumprir esse último ano de contrato para poder assinar um outro acordo. Foi exatamente o que ele fez. E ao contrário do Bradley Beal, o James Harden está deixando dinheiro na mesa, né? Porque segundo aí o Shams, esse novo contrato do James Harden, que é também de 2 anos, porém tem uma opção ali no ano que vem, se ele quiser não cumprir e testar o mercado, ele pode. Mas o grande destaque aí, né, foi exatamente que o Harden abriu mão de 15 milhões de dólares por temporada, né? Ele tinha um salário ali na faixa dos 46, 47 milhões de dólares, está deixando 15 milhões de dólares na mesa, aceitou uma redução salarial, justamente para abrir espaço na folha do Philadelphia e trazer reforços. Inclusive foi o que permitiu dar o contrataço que eles deram pro PJ Tucker, de 3 anos também, ali na faixa dos 30 milhões para um veterano. É um baita contrato que eles estão dando. Então é exatamente o oposto, né? A gente tá vendo aí um jogador que está abrindo mão desse dinheiro. Também não que não tenha ganhado dinheiro, né? Pelo amor de Deus, o Harden já ganhou uma bolada já ao longo dessa carreira. Mas dele. Todos esses caras também ganharam, Bruno. Esse é o meu ponto. Você acha que o Dame Lillard tá precisando dessa grana toda? O Bradley Beal não tá? Então, assim, quando o cara fala de amor pela sua franquia, mostra como o James Harden tá mostrando, entendeu? Eu quero ganhar aqui. Logo, isso pra quem acompanha basquete há menos tempo, foi o que o Dirk Nowitzki fez em Dallas. Ele abriu mão de muita grana pra montar um time competitivo e eles foram campeões. Né? Então é muito fácil você falar que você ama a sua franquia, que quer ganhar lá, mas franquia, me dá tudo que vocês têm aí e me dá um time ruim. Cara, não fecha a conta. Não dá pra acreditar. Bom, já que você começou, quero saber um pouco, você falou um pouco sobre essa questão da fidelidade, né, e do sacrifício do lado do que o jogador coloca no negócio, né? Como é que você vê aí o que o Harden colocou nesse negócio para aumentar a competitividade do Philadelphia para a próxima temporada? Um time que já tá bem competitivo, vamos lembrar, né? Com certeza, e eu acho incrível, Bruno. Eu acho assim, não tô dizendo que o Harden é um exemplo, nada demais, mas assim, eu acho que isso é uma manobra que mostra que o cara quer vencer onde ele tá, né? Não tá só dizendo que ele quer vencer. E comprometendo a equipe, o futuro da equipe. Ele fez o contrário. Mas a situação do Harden é muito específica e diferente, porque ele sabe também que ele perdeu muito valor nesses últimos anos. Então, ou seja, não é que ele sairia, né, no ápice da sua carreira. Ele sabe que se ele tentasse o mercado, ele não conseguiria contrato algum, né, digamos assim, porque as equipes não bancariam um cara que já saiu tanto, trocou tanto de equipe. Então essa manobra, além dele querer vencer ali, querer fortalecer sua equipe, que eu acho louvável, é ele também reconhecendo
com um pouco de humildade, que ele também não é um cara mais pro max contract, né? Então ele aceita ficar no seu lugar, pra parar com esse estigma de que ele é um cara que sai toda hora de time, e diminui um pouquinho mais pra dizer, gente, eu entendi que meu jogo deu uma baixada, não vou conseguir outro lugar, um contrato melhor em outro lugar, vamos fortalecer esse time aqui, que a condição que eu tenho aqui é muito, muito boa. Era um lugar que eu abertamente disse que eu queria jogar. Daryl Morey, né, que é o GM que deu as chaves de Houston pra ele lá nos Rockets. Joel Embiid, pra muitos, o real MVP da última temporada, né? Agora o PJ Tucker, que é um cara que vai elevar o nível competitivo e defensivo dessa equipe. Então, cara, é uma obra muito certa, Bruno. E eu acho que isso sim é uma coisa pra ser, que deve virar, precisaria virar um pouco mais de moda na liga, principalmente com essas franquias desses caras aí que tentam insistentemente vencer em mercados menores. Eu acho que realmente, assim, talvez mostre aí, né, ao contrário desses outros atletas aí, né, dessa geração aí de Oklahoma, né, como o próprio Westbrook, Kevin Durant, assim, eu acho que é a primeira vez que a gente vê, né, alguém abrindo mão de alguma coisa, porque, beleza, Kevin Durant, ele foi lá buscar um time competitivo, mas o cara foi ganhando um baita salário, né, ele não abriu mão dessa grana. Westbrook também, né, nunca abriu mão de salários altos, inclusive decidiu permanecer no Lakers justamente por conta desse super salário que ele ainda tem nesse último ano de contrato aí, que provavelmente não, com certeza ele não vai ganhar esse valor no próximo contrato que ele fizer com qualquer outra franquia. Mas eu quero saber de você aí, o Jacobs, até trazendo aqui um questionamento de ouvinte aqui, que eu acho que tem a ver com o bloco, né? A gente falou um pouco sobre essa questão do poder dos jogadores, né? O Pablo BCC sempre comenta aqui nos nossos posts no Instagram, ele até queria que a gente falasse um pouco mais sobre essa questão do poder dos jogadores, né? Que essa temporada tem mostrado um pouco como esse poder dos jogadores talvez esteja enfraquecido, né? A gente viu aí o Kyrie forçando uma barra para sair, até agora parece que isso não vai acontecer. Kevin Durant também tá ali numa situação complicada, pediu para sair, mas também, né, talvez a gente pode até contemplar um cenário em que o Durant permaneça no Nets nessa temporada, e agora o James Harden em mais uma situação concreta ali de que, né, talvez o poder dos jogadores não esteja mais tão forte assim, né? Como é que você vê essa questão? Eu não sei se é que o poder dos jogadores enfraqueceu como um todo, ou se esses caras abusaram disso aí e acabaram cavando a própria cova, né? Ficando sem saída. Uhum. Porque esses são os caras que usaram esse poder que eles receberam com o tempo, meio que pra se garantir apesar do time. Pra se garantir de uma maneira que, sabe, dane-se o resto, eu vou garantir o meu aqui, fazer o meu, fazer minha panelinha, meu contrato, meu tudo. Vou pra onde eu quero e aí pronto. Acho que, na verdade, Durant, Harden e Kyrie são exemplos máximos disso nos últimos anos. E custou caro pra todos eles. Agora, eu acho que, sei lá, acho muito provável, mas se faltando um ano pro contrato, o Giannis, o Embiid, esses caras mais jovens quiserem sair e mandarem o que o LeBron já fez, ou o que o Anthony Davis já fez, eu acho que não me parece a vibe deles, mas eu não acho que eles teriam menos poder, não. O que eu acho que a gente tá vendo é mais um alerta pra esses caras não fazerem isso. É mais uma coisa que mostra pra eles, se vocês forem fazer isso, vocês têm que estar preparados pra arcar com essas consequências. Porque ou você acerta muito bem na montagem do time, no lugar que você vai, na cultura, ou você pode terminar feito o Kevin Durant e o Kyrie Irving nesse como é que eu posso dizer? Como é pô, eu esqueci a palavra, mano, mas o lugar antes do inferno lá, no Limbo? Purgatório? Não, no purgatório da NBA. Entendeu? Eu ia falar Brooklyn Nets. A última parada, o trem pro inferno, a última parada em Brooklyn. Então é isso, assim, eu acho que vai servir como uma espécie de alerta pra eles. Eu acho que a gente vai ver talvez alguns caras não cometendo alguns desses erros daqui pra frente, porque o alerta agora foi grande. Filipão, queria ouvir um pouco também a sua opinião nessa questão, até porque o
o questionamento do Pablo, né, ele vem muito também num tom de incredulidade com a facilidade que os jogadores tinham até então com a liga, né? Exato. Rasgar os contratos, né? Pô, exato. O cara como um Westbrook fechar um contrato de 40 e tantos milhões e ficar pulando de time pra time, né? O cara Exatamente, fechou o contrato, aí sai de Houston, vai pra Washington, sai de Washington, agora tá em Los Angeles. Ou o próprio Kevin Durant, que fecha uma baita extensão, 40 e tantos milhões, e no ano seguinte já quer ir embora também. Como é que você vê isso? Primeiramente, grande abraço pro Pablo Bernardo, né, Brunão? Excelente, cara, um grande pessoa, é um ouvinte assíduo, sempre comentando. Pablo, obrigado, de coração, você é brabo. E é exatamente, Bruno, a gente trocou um pouco de mensagem, eu e ele, ali no Instagram, e o questionamento maior ele é exatamente sobre isso. Tipo assim, até que ponto o contrato vale hoje em dia? Né? Porque a gente tá vendo que não vale nada, né? E eu acho isso um ponto muito, muito interessante, cara. E a minha opinião sincera sobre isso é o fato de que, infelizmente, por esses caras terem muita grana, Pablo, cara, eles não têm punição, né? A punição, o poder que a liga tem sobre eles é multa. Ah, você não quer jogar no o Ben Simmons? Você não quer jogar em Filadélfia porque você achou que foram muito duros com você quando você não fez uma enterrada, você trocou uma enterrada por uma assistência contra a Atlanta, e você não tá com saúde mental boa pra voltar pra treinar, meu irmão, toma multa. Só que acontece, de novo, por esses caras terem tanta grana, Pablo, cara, é basicamente como eles não tivessem, assim, problema nenhum pra enfrentar, né? A gente viu também com o Kyrie, por exemplo, ele escolheu não tomar vacina, ele foi contra o mundo inteiro, contra a liga inteira, escolheu não tomar vacina, ele esteve ok por não receber 50% do seu salário. Olha pra você ver o nível, o cara deu de ombros pra 50% do seu salário. Ben Simmons também, que pagou multa atrás de multa por não ir jogar, não ir treinar, né? Eles riram das multas, eles riram da maneira com a qual a liga tinha de cobrá-los. Vocês têm um contrato, vamos respeitar. Só que os caras, vou pagar são $50 mil por mês, os caras não estão nem aí, né? Então isso, pra mim, esse é o problema, Bruno. Quando o dinheiro entra em questão, a gente vê muitas vezes, por exemplo, jogador tomando faltas técnicas ou sendo ejetados, eles riem das multas. Ou seja, a multa financeira já ficou muito baixo, já ficou muito pequeno para esses caras. Então, o que eu consigo entender, o que eu sugeriria para a liga é: Adam Silver, você que é um cara super inteligente, eu acho que você teria que inventar uma maneira de punir esses caras na quadra. Né? Pune esses caras um pouquinho com seu legado, pune um pouquinho a sua habilidade de se mover de time para time, e eu acho que aí quando a coisa apertar para eles no ponto de vista basquetebolístico, né, e não só no bolso, eles vão começar a pensar um pouquinho mais antes de fazer essas intromissões, né, essas demandas tão grandes de não gostei, não tô feliz, quero sair, né? Porque uma coisa é você dar o poder pro jogador. Caso, por exemplo, haja uma situação, um motivo plausível para ele querer sair, né? O cara foi maltratado, o cara não tá bem mentalmente, ok. Agora, quando vira festa, né, que você mencionou no seu comentário, não tá legal mesmo. E pra equipe, é difícil, a gente até entende a equipe, que, por exemplo, Filadélfia viu que o Ben Simmons não ia jogar mesmo. Assim, cara, eles tentaram manter o cara ali, porque não viam trocas boas o suficientes, mas ainda assim, a temporada começou, ele sequer se representava, ele não ia nem treinar, né? Então, pra uma equipe, como é que você aceita? Tipo, cara, eu vou perder um ano, né? Tendo um cara desse, com um bem desse, um investimento desse, em vez de trocar, de desovar. Então, pra eles, em vez de ter um problema na mão, é mais fácil você trocar e receber alguém que pode te ajudar imediatamente, agora, resolver seus problemas hoje. Então, eu não culpo, portanto, Bruno, tantas equipes, porque, cara, é uma empresa, né? Se você tem uma ação muito valiosa, você tem que botar essa ação pra jogo. Mas, de novo, eu quero até ouvir de vocês dois também, como que a liga poderia fazer pra melhorar isso, porque, de fato, cara, tá ficando uma festa, né? Uma bagunça. O Kevin Durant, com 4 anos, querer ter esse poder de barganha, cara, não tá certo. Inclusive, desculpa, Bruno, mas o Draymond Green, no podcast dele, trouxe isso, né? Tentando defender o Kevin Durant. Falei assim, não, cara, mas se alguém do Google quer ir pra Apple no ano seguinte, depois da Apple ir pra Tesla, qual o problema? O Draymond Green não é igual, amigão.
Não é igual. Primeiramente que ninguém abre mão do seu salário assim, cara. Você tem 4 anos de contrato. Ninguém vai pedir pro seu chefe pra sair da sua empresa. Né? Então, cara, enfim. E não tem uma organização assim. Eu acho que tem um ponto importante a ser notado aí também, que esse poder dos jogadores, ele também é fruto de uma organização coletiva, né? Existe um sindicato de jogadores muito atuante, muito forte, que joga duro com a NBA, né? Que consegue aí essas renovações com aumento de salário, né, automático, né? Então, assim, você tem uma negociação que, inclusive, evoluiu muito ao longo dos anos com o status da liga, né? Eu acho que eu vejo muito essa situação de uma forma pendular, assim. A gente sempre vê muitos movimentos, vários, não só apenas em liga esportiva, mas em vários outros tipos de relação de trabalho, umas coisas pendulares, né, ao longo da história, né. Acho que até quero resgatar uma fala do Scottie Pippen nessa semana, que ele tava dando uma entrevista, e ele falou sobre essa situação do Kevin Durant, e ele, basicamente, ele falou, cara, o Kevin Durant tá 100% certo, ele tem que buscar o que é melhor pra ele, se o cara, né, tem ali, pode pedir pra ser trocado, coisa do contrato. E aí a gente resgata, né, porque o Scottie Pippen, ele vem de um momento em que os times tinham muito mais poder sobre os jogadores, né? O Scottie Pippen teve muito problema na carreira dele por conta disso. Ele viveu os melhores anos da carreira dele no Chicago Bulls ganhando muito menos do que vários outros atletas que já estavam começando a ser beneficiados por esse poder maior de barganha que os atletas conseguiram em relação à liga, né? Então, era um cara que ganhava muito menos do que o Dennis Rodman, muito menos do que o Michael Jordan, muito menos que outros, e um dos grandes motivos da saída dele, o grande motivo da saída dele de Chicago foi justamente ele queria ir para um outro time que desse para ele um contrato muito mais lucrativo, né? Então eu acho que agora a gente viu essa balança indo muito pro lado dos jogadores e talvez a gente agora tá começando a ver, né, um pouco essa relação aí voltando para um meio termo. Eu vejo muito por conta dessas questões, porque realmente, assim, chegou num ponto que como o Jacobs falou, né, os negócios, a conta não fecha, né? Os times não conseguem fechar essas contas, né? Como é que Bruno, só um último pitaco, cara. Cara, que é o seguinte, se você não fizer nada pra proteger, não forçar os jogadores a respeitarem mais os seus contratos, o que vai acontecer? Daqui a pouco as equipes de menor mercado vão acabar, né? Que, por exemplo, o jogador que assina um contrato de 4 anos, né? Não sei, uma extensão com o Milwaukee, por exemplo, com o Sacramento, por exemplo, ele fala, cara, quer saber? Eu vou sair na mídia aqui, dizer que eu quero ser trocado e escolhe, inclusive, o time. Eu acho isso errado, eu acho isso perigoso pra liga a longo prazo. Então, o Scottie Pippen, eu acho que o seu não é bem por aí não, cara. Né? O seu caso específico foi porque ele, ao negociar seu contrato, ele teve medo, né, de por lesão ele não ter outra oportunidade pra ganhar dinheiro e o fez por pouco, mas não é a situação do Kevin Durant, cara. O Kevin Durant acabou de sair da sua equipe. Enfim, a gente já falou muito sobre o Kevin Durant, mas o meu pitaco final é esse. Temos que proteger a liga, porque daqui a pouco ninguém vai querer ficar em times de mercado pequeno. Já que o jogador pode escolher pra onde ele quer ir, todo mundo vai acabar em Los Angeles, né? Ou vai cobrar pequenas fortunas grandes fortunas pra permanecer nesses mercados, né? Tal qual o Lillard e Bradley Beal. E o Bradley Beal. Jacobs, algum pitaco aí pra fechar? Assim, eu não sei muito o que é que a liga pode fazer em relação a isso, a não ser não dar para os jogadores na prática os contratos, tudo que eles querem, mas é pau porque tem uns times que se desesperam, né? Mas eu acho que a melhor maneira de combater eles é ver que não tem sempre esse resultado, né? E claro, o resultado que eles desejam quando eles montam as coisas eles mesmos. O caso do Kyrie e do Kevin Durant aí como principais exemplos. Mas claro que assim, esses caras vão continuar mandando na liga. Eles são o que traz o dinheiro, traz o patrocínio, traz a audiência, traz os fãs, sempre é isso. E, de certa forma, eles merecem, e eles já foram, durante décadas e décadas e décadas, mandados pra onde os times bem entendiam, dane-se se o cara tinha acabado de comprar uma casa lá e tudo mais, então a gente tem sempre que entender esse lado. Esses caras, muitas vezes, merecem esse controle a mais, mas não quer dizer que eles são imunes a abusar desse controle, e aí a gente precisa mostrar as consequências disso. E eu não sei exatamente quais são essas consequências, esses contratos, pode ter certeza que vão subir, quando tiver a próxima renovação de direitos de TV vai estourar esses contratos de novo, mas a grande pergunta, eu acho que vai ser mais se a liga, quando for renovar o contrato coletivo de barganha lá, o CBA, vai encontrar alguma maneira, ou vai tentar colocar alguma coisa aí de tipo,
ou alguma punição maior, ou, tipo assim, seu contrato só entra em vigor se você jogar uma temporada inteira com o time. Seu contrato só entra em vigor se você jogar 50% dos seus jogos em 2 anos, pelo menos, a não ser que seja por lesão, sabe? Eu não sei, alguma coisa assim. Eu não tenho essas respostas agora, mas eu acho que tem muita gente na NBA buscando essas respostas muito nesse momento. Ou se pedir pra sair, o seu contrato cai, entendeu? Ó, se você pedir pra sair, assim, você vai ganhar, vamos supor, 30% a menos. Ok, você faz o que você quiser. E aí o seu próximo contrato não pode ser tão alto, né? Tipo, porque senão o cara vai dizer, eu saio e outro time me dá um max. Não, mas aí vai ser tipo, se você pedir pra sair, seu próximo contrato é 50%, porque é uma coisa dessa. Perfeito. Muito bem, é isso, finalizamos. Tocou aqui o buzzer, fechamos mais um episódio do 3 Pontos e a Falta. E quero agradecer imensamente aqui você que está nos assistindo, você que está nos escutando. Faça como o Pablo, mande a sua mensagem pra gente, @3pontoscast no Twitter ou no Instagram. Siga lá e converse com a gente quer que você faça parte desse podcast também. Lembrando sempre, se você tá no YouTube, curte esse vídeo, assina o canal do 3 Pontos e a Falta, ativa o sininho para receber notificações. A gente tá aqui com episódios toda semana no YouTube. Se você tá ouvindo a gente nos tocadores de podcast, avalie, deixa ali sua avaliação, também ajuda a gente a espalhar aqui a palavra para cada vez mais fãs de NBA. Filipão, grande abraço. Um grande abraço, cara. Bom dia para todo mundo e até a próxima. Jacobs, tamo junto, meu querido. Chet Holmgren. É isso. Fechamos o 3 Pontos e a Falta. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Tchau!